Saúde, amada igreja, com a paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Glória a Deus. Esse tem que sair bonito na gravação. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor por mais uma oportunidade na presença de Deus. Que falar das maravilhas de Cristo é bom, perfeito e agradável aos olhos do Senhor. Então peço os irmãos para abrir em Marcos, capítulo 8, versículo 22. Essa passagem vai falar da cura de um cego de Betsaida. Aleluia. É muito bom falar dos milagres de Cristo, porque aumenta a nossa fé. Ver o operar do nosso Deus, operar do nosso Senhor, e isso nos abastece a nossa fé, nos enche de esperança em saber que o Senhor, Ele faz com o seu poder, com a sua glória e com sua majestade. Amém? Podemos ler? Amém. Está escrito assim, em Marcos 8, versículo 22. E chegou a Betsaida, e trouxeram-lhe um cego, e rogaram-lhe que lhe tocasse. E tomando o cego pela mão, levou para fora da aldeia. E cuspindo-lhe nos olhos, impondo-lhe as mãos, perguntou-lhe se via alguma coisa. E levantando ele os olhos, disse: vejo os homens, pois os vejo como árvores que andam. Depois tornou a pôr-lhe as mãos nos olhos, e ele, olhando firmemente, ficou restabelecido e já via ao longe e distintamente a todos. E mandou para a sua casa, e dizendo: não entres na aldeia. Pode se assentar em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Ainda no momento do louvor, estava vendo na minha memória toda a trajetória ali de vida do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Com muita alegria eu estava lembrando das profecias, de algumas profecias que eu lembrei, que falava da vinda de Cristo, que falava, anunciava a vinda do Messias, do Rei de Israel. E muitos profetas ali encostando, ali falando pelo Espírito, que até Moisés disse que depois dele viria um profeta semelhante a ele, que aquele dali o povo deveria ouvir. E entre Isaías, que foi considerado o profeta messiânico, que o que mais falou sobre a pessoa de Cristo em profecia. E ainda entre Davi falando em Salmos, avisando que o Senhor, o Salvador, teria que vir a esta terra. E eu glorifico o nome do Senhor, que nós cremos que Ele veio, e Ele está no meio de nós. Aleluia. Eu creio que da mesma forma que Ele operou no passado, Ele continua operando hoje, vai operar amanhã também. Amém. Então, de acordo com as lutas que se levantam, obstáculos que se levantam na nossa frente, na nossa passagem, e nós devemos crer que nenhum deles ficará de pé perante a ordem do nosso Deus. Quando a palavra diz que operando Deus, quem impedirá? Eu acredito que quando Ele opera, ninguém pode impedir. E o menino nasceu. E por isso no capítulo de Isaías, no capítulo 6, no versículo 2, 6 não 9, versículo 2 diz assim: o povo que andava em trevas viu uma grande luz, e sobre os que habitavam na região da sombra da morte resplandeceu a luz. A passagem que eu leio constantemente: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado estará sobre os seus ombros, e se chamará o seu nome Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Eu e você sempre temos que buscar em Cristo, que Ele é o conselheiro. Todo conselho que devemos buscar no Senhor, todos eles vão ser válidos. Mas muitas das vezes, nós deixamos de seguir os conselhos do Senhor e seguimos o conselho das pessoas. Ele sempre chamado de conselheiro, Ele é o melhor conselheiro, Ele é seu e o meu melhor amigo. Você e eu não temos
nenhum amigo melhor do que Jesus. Nenhum outro que você possa contar para todas as coisas. Ele vai estar do teu lado nos momentos felizes e nos momentos tristes. Ele vai estar do seu lado com dinheiro ou sem dinheiro. Ele vai estar do seu lado todos os momentos da sua vida. E nenhuma coisa pode te afastar dele. Porque mesmo o versículo vai falar que ele é maravilhoso, que ele é Deus forte e Pai da eternidade, e o príncipe da paz deve estar na minha e na sua vida. Se ele é o príncipe da paz, por que está acontecendo muitas coisas por essa terra, por esse mundo? Está acontecendo falta de paz porque eles não querem o príncipe da paz. Porque o príncipe da paz, ele sempre vai estar no nosso meio, no meio de quem está procurando a verdadeira paz. E Cristo, o menino, nasceu, o menino se nos deu, e o nome dele está sendo falado aqui. Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. E esse menino foi crescendo em estatura e em sabedoria. E a cada dia mais evoluindo, crescendo. E até que um dia a mãe se perdeu dele e encontrou ele no caminho. Ele estava dentro do templo. E perguntou a ele aonde estava. E ele falou que convinha que ele cuidasse das coisas do Pai. E ali Cristo já estava ligado no que ele havia de vir de fazer. Ele estava lá dentro do templo conversando com aqueles homens que se achavam muito sábios, mas eles estavam abismados com as palavras que estavam saindo da boca daquele simples menino. Eles estavam de boca aberta, que o que eles não entendiam, o menino estava explicando a eles. E o que saía da boca daquele menino não era de homem, não era de criança, era de Deus. Isso é maravilhoso. A gente vê como que Deus é bom, Deus é perfeito. E aquele menino foi crescendo em estatura e sabedoria, até que chegou o momento em que ele fez seus 30 anos, foi batizado por João Batista. E ali iniciou o ministério daquele que veio a esse mundo, morrer pelo meu e pelo seu pecado. Ali iniciou-se a caminhada árdua de Cristo, que até os 30, não sei como ele estava, mas dos 30 a palavra vem mostrando a cada trajetória, a cada luta, a cada obstáculo, até cumprir e consumar tudo aquilo que o Senhor deu na mão dele para ele cumprir. Agora eu trago você para pensar comigo nesse momento, como estava Cristo nesse tempo que ele vinha esperando o grande momento dele se apresentar como Salvador de Israel, pensando tudo aquilo que o Pai mostrou para ele, que ele iria passar por mim, por você, pensando em cada chicotada, pensando em cada escárnio, em cada cuspida no rosto, para morrer pelo meu e pelo seu pecado nessa trajetória de vida que ele teria pela mim e pela sua vida. Será que seria fácil para mim e para você estar pensando em tudo que iria passar como Cristo ali estava? Será que nós, até o momento daquele sacrifício, estaremos de pé, ainda sem tomar nenhuma chicotada? Somente um Deus puro e maravilhoso, para vir com um propósito e cumprir ele cabalmente, detalhe por detalhe do que está escrito. Cristo fez acontecer pela direção do Espírito Santo de Deus, pela direção de Deus, e tudo isso para glorificar o nome do Senhor. A cada cura que ele veio fazendo, cada cura trouxe para mim e para você um aprendizado de vida. A cada cura fortaleceu a minha e a sua fé. Quando nós estamos assim, pensando na nossa pouca fé, na nossa pequena fé, como disse aquele homem, quando lemos a palavra do Senhor, a nossa fé aumenta. Não tem como não aumentar, porque a própria palavra de Deus diz que a fé vem pelo ouvir, ouvir pela palavra de Deus. Então eu e você temos o privilégio de ter a nossa fé aumentada todo dia, aumentando a cada dia, quando nós lemos as Escrituras. Mas muitas das vezes a maioria das pessoas querem dizer que tem fé,
mas sem ler, sem buscar na palavra do Senhor o que as mãos de Deus tem poder para fazer. E a palavra de Deus diz que, por isso que erraste tanto, em não conhecer as Escrituras e não o poder de Deus. Fala que o povo padece porque lhe falta conhecimento da palavra. Quando lemos todos os acontecimentos, o mover das mãos de Deus na palavra do Senhor, nós olhamos para algumas coisas. Se nós não estivermos com a cabeça num lugar, com a mente no Senhor, ligado com o Espírito, até nós mesmos duvidamos do que Deus pode fazer. Ah, mas Deus pode fazer uma mulher de 90 anos ter filho? Deus pode. Sabe por quê? Porque na palavra dele diz que pode. Deus pode trazer um homem de 4 dias morto para a vida? Deus pode, porque na palavra dele diz que pode. Então, se você apresentar algo que Deus não pode fazer, eu vou ficar sabendo de algo agora, porque até hoje eu não sei o que Deus não pode fazer. Tudo Ele pode fazer. Tudo está no controle das mãos dele. Às vezes você pensa assim, meu caso é diferente. Diferente para mim e para você, mas para Deus é só um caso. Para Deus é só mais uma situação. Mas para mim é diferente. Não, pode ser diferente, mas nunca vai ser impossível para Deus. E quando eu e você exercitamos a nossa fé olhando para a palavra, nós alegramos o Senhor, porque a palavra de Deus diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Tem como você agradar a Deus, você é descrente daquilo que Deus pode operar na sua vida? Tem como você agradar a Deus falando, o meu caso não tem condição de acontecer, você mesmo matando a sua fé, você mesmo enterrando a sua fé? Mas quando você abre a boca e fala assim, o meu caso é diferente, mas o meu Deus é poderoso para fazer acontecer. Glória a Deus. Aí o Senhor já começa a olhar lá de cima assim, opa, fala de novo. Aí você vai falar de novo, ele, gostei. Agora eu quero ver se o que você falou está no teu coração. E Deus começa a trazer provas e mais provas para ver se a sua fé está de acordo com o que está saindo da sua boca. E quando você mostra que a sua fé está de acordo com o que saiu da sua boca, e a alegria do Senhor, ela é feita naquele momento. E a palavra do Senhor diz que a alegria do Senhor, a nossa força é. A alegria do Senhor, a nossa força é. E quando você está forte, você tem fé. E quando você coloca a fé no teu coração, você chama a atenção de Deus, porque a sua oração vai ser diferente. A sua oração vai ser uma oração crendo naquilo que você está orando, não duvidando. Quando a palavra do Senhor diz que se a gente pedir com fé, Ele concede, porque com a fé muitos receberam o seu milagre. Mas sem fé, uma cidade que Jesus entrou, do mesmo pé que entrou, ele saiu. E ele falou que nenhum milagre foi feito naquela cidade, ou poucos milagres foram feitos naquele lugar. E ele sai ainda falando que um profeta na sua pátria, ele não tem honra. Então, como está a sua fé hoje, irmão? Como está a sua fé? Você quer tanto algo, mas a sua oração tem perseverado em algo que você está querendo? Você quer tanto alcançar algo em Deus, de Deus, mas você tem feito o teu sacrifício para alcançar aquilo que Deus quer estabelecer para a sua vida? Mas Ana mostra que ela era uma mulher de fé, amém? Ana mostra. Quando ela chorava ali naquele templo, e orando ali, chorando, derramando sobre os pés do Senhor, aí o sacerdote ele não entendeu o propósito daquela mulher estar orando naquele lugar, mas Deus já tinha entendido tudo, irmão. Deus já estava ligado com o ouvido na oração dela, Deus já estava colhendo a lágrima daquela mulher, o Espírito Santo já estava pulando de alegria, olhando aquela fé sendo trabalhada naquele coração, e a atitude que ela tomou de falar que o filho dela ia nascer e ela ia ofertar ao Senhor foi maravilhosa para Deus, porque Deus aceitou aquele sacrifício. E por isso o sacerdote foi usado e falou para ela ir para casa, que conceda a Deus de acordo com a sua oração. E assim aconteceu na vida de Ana.
Ana teve o Samuel, mas não teve só Samuel, nasceu mais filhos de Ana, porque a oração poderosa de Ana alcançou os ouvidos do Senhor. Oração, irmão. Esse dia estávamos conversando sobre oração. E quando a gente começa a conversar sobre a palavra de Deus, a nossa mente voa, a mensagem já vem saindo, o Espírito já vai trabalhando e a gente já vai se arrepiando já. Opa, o Senhor está falando. Então vamos continuar a conversa. Não tem conversa melhor do que sobre a palavra do Senhor. Não tem conversa melhor. É conversando sobre a palavra que a nossa fé vai um aumentando a fé do outro. É conversando sobre a palavra que vai um edificando o outro. Qual está sendo a conversa de hoje? A conversa está sendo do céu ou da terra? A conversa está sendo coisas espirituais ou coisas terrenas? Nós temos que mudar a nossa conversa. Claro, temos que conversar sobre várias coisas, mas a conversa interessante do crente é quando fala de Jesus. Essa é a conversa interessante. Ele falar de fé é maravilhoso, porque quando a gente nós falamos de fé, olhamos para a palavra do Senhor, quando Moisés estava perante aquela água e o povo todo achando que ia ser derrotado por Faraó. E Deus mandou Moisés tocar naquelas águas. Quem de nós iria contar que aquela imensidão de mar iria se abrir ao meio? Quando Moisés tocasse o cajado na água, quem de nós? E o vento começou a soprar e aquele mar começou a se abrir ao meio, o povo passar a seco. O povo estava vendo os sinais e maravilhas do Senhor. E aquilo tudo ali, a gente lendo aqui, a nossa fé já fortalece. Imagine você vendo, você frente a frente. Mas aquele povo, infelizmente, a dureza do coração deles, enquanto mais eles viam, mais o coração endurecia. Deus mandava comida e eles endureciam. Deus mandava uma coluna de fogo, eles endureciam. Deus tapava o sol, eles endureciam. Pelo contrário, era para eles glorificar mais ainda. Era para aquele povo dar glória em tudo e só pular dando glória. O Senhor tapou o sol que está queimando a gente. O Senhor nos aqueceu de noite. O Senhor mandou maná para a gente comer. Glória a Deus, assim que devia ser a nossa vida. A vida daquele povo era murmuração, porque ele não via a glória de Deus operando em cada passo a passo. Quando eles entraram no deserto e a água era amarga, Moisés foi ali pela ação do Senhor e aquela água ficou boa para beber. Daqui já era para ser glorificado o nome do Senhor. Em cada ação do Senhor, o nome do Senhor era para ser glorificado por aquele povo que estava ali. Mas pelo contrário, eles endureciam mais o coração. E quando na palavra fala que o Senhor levou eles para o deserto, para esterilizar o coração deles, para sondar o coração do povo, para ver se aquele povo permanecia na palavra do Senhor. E aquele povo mostrou que seria ao contrário, seria reprovado as ações deles. Então, muitas das vezes, nós estamos na igreja, nós devemos crer no poder de Deus e saber que as provas vão vir por o Senhor sondar o que está no nosso coração, se a gente permaneceremos na lei dele. Mesmo com a guerra, com os obstáculos, com os acontecimentos contrários ao nosso favor, Deus quer saber se, apesar das lutas, apesar da aparência do negativo, você vai continuar com um pensamento de fé positiva no Senhor. E trouxeram o cego. Amém? E em Marcos 8, versículo 22. Vamos tentar entender esse texto aqui juntos. Eu tenho certeza que o Senhor dá sabedoria a cada um de nós para entender detalhadamente. E diz assim: e chegou a Betsaida e trouxeram-lhe um cego e rogaram-lhe que lhe tocasse. Aquele cego chegou em Betsaida, carregado por pessoas ali pelo braço, porque o cego ele não enxergava, mas a perna estava andando. Então as pessoas, um pegou de um braço, outro pegou no outro. Pode ser que ele chegou com 3, com 2, a passagem não mostra, mas trouxeram-lhe esse cego a Betsaida, que Jesus estava lá.
Para que levaram ele? Levaram para Jesus curar. Mas de que forma que levaram ele até Jesus? Levaram ele e não só levaram, rogaram para que o Senhor tocasse nele. Muitas das vezes a gente conhece pessoas que não têm visão, não conhecem a palavra do Senhor, não tem entendimento das coisas do céu, entendimento das coisas celestes, não conhece as maravilhas de Deus, o propósito de salvação de Cristo. E nós devemos apresentar essas pessoas, temos que carregar elas até Jesus e pedir, quando chegar, a gente orar, rogar: Senhor, toca nela. Aleluia. Senhor, toca nela, Senhor. Ela não enxerga ainda as suas maravilhas, ela não tem entendimento ainda das coisas do céu. Senhor, toca nela. Muitas das vezes nós pregamos, falamos, mas não pegamos pelo braço e levamos até Cristo. Tem pessoas que você vai orar, vai chamar para ir, ela vai vir, mas tem pessoas que a luta está tão grande, as coisas estão se levantando de tal maneira que você tem que pegar pelo braço como se fosse um deficiente visual. Já aconteceu isso com cada um de nós, eu creio. Pessoas que não estavam com condição de andar, de caminhar, de enxergar um palmo à sua frente. As pessoas com uma mente turva, com a mente fechada, sem condição de entrar nada perante os olhos dela, com muita dificuldade de se achegar até Jesus. E você pegou ela pela mão e trouxe ela até Jesus e rogou: Senhor, toca nela. Mas quando faz de forma que agrada a Deus, agrada a Jesus, ele não deixa passar despercebido. Ele sempre faz algo. Porque o que chama a atenção do Senhor é a fé, meu. E se você trouxe alguém através de você rogar, e se você trouxe alguém através do esforço de você pagar um preço de oração, se você trouxe alguém pela mão, pelo braço, arrastado, sem visão, sem enxergar, Jesus vai olhar o teu esforço, vai olhar a condição daquela pessoa, e ele vai se mover de íntima compaixão. Quantas das vezes Jesus se moveu de íntima compaixão na palavra dele? Só falta isso, só mostra para Jesus o problema que ele resolve, irmão. Ele se move de íntima compaixão. Jesus tem um coração maravilhoso. Se eu e você às vezes vemos na rua uma pessoa deficiente, eu quando passo por uma pessoa deficiente, eu lá no íntimo eu falo: Senhor, tenha misericórdia dessa vida. Na mesma hora meu coração dá um aperto. Eu creio que do Senhor, como o Senhor fica quando vê uma pessoa rastejando, uma pessoa cheia de deficiência, uma pessoa cheia de dificuldade, o teu coração se inflama de íntima compaixão, o seu coração aperta, você querendo fazer algo e você não pode, mas eu e você olhamos e ficamos meio contraído, meio triste, porque não podemos fazer nada, mas Jesus é aquele que sente de íntima compaixão e ele pode fazer. Lembra do cego que chegou até ele e fala assim: Senhor, aí ele fala para o cego: o que queres que eu te faça? Eu quero ver. E o Senhor na mesma hora estabeleceu a visão daquele cego. Então chegar até Jesus é dificuldade de alguns, mas alguns não têm essa dificuldade, porque uns têm uma dificuldade maior, outros não, e existe uma grande dificuldade. Portanto, que falar em dificuldade de chegar até Jesus, você vai ver aquele homem que foi trago pelos amigos e desceu numa maca no meio do povo ali onde Jesus estava pregando. Aquele homem estava amarrado numa maca. Aquele homem não tinha condição nenhuma de chegar até ali, apesar da multidão, e aquele homem estava acamado. E ali desceu aquele homem no meio de todo mundo, e o Senhor curou para a glória de Deus aquele homem. Dificuldade de chegar até Jesus. Aquele homem que estava no tanque de Betesda ali, ó: Senhor, não tem como eu ir, quando eu vou um já foi, não tem ninguém para me botar. Pega a tua cama e anda. Olha como Jesus lida com a situação. Para nós é um olhar a nossa pequena fé é um olhar como se fosse impossível. Jesus só manda levantar e andar. Jesus só manda pegar a cama e sair andando. Pega a sua cama e anda.
ser limpo, falou para aquele homem que estava cheio de lepra, se tu quiseres, pode me tornar limpo. Ele, eu quero ser limpo. Na mesma hora, a pele estabelecida. Então, se nós tivermos a fé do tamanho do grão de mostarda, diremos para esse monte, lança-te daqui no mar, e assim será feito. Jesus, quando olhou para aquela figueira, e ele falou que não nasceria dela mais fruto algum, foi figueira, pastor? Foi figueira. E não nasceria dela fruto algum, ela secou. Mas tem um simbolismo ali falando de Jael, mas estou falando no modo literal, ela secou literalmente. Porque a partir de uma palavra com fé, tudo é capaz de acontecer. Aleluia. Por isso que a palavra tem poder. Quando nós falamos assim, cuidado que a palavra tem poder. Às vezes você tem amaldiçoado alguém, você sem querer, você não sabe. Isso daí não vai sair daí. Amaldiçoou. Mas quando você abre a tua mente, abre o teu coração para falar a bênção e não dá mole para sair maldição da sua boca, eu creio que as coisas vão acontecer e você vai ver a glória do Senhor se manifestar. Como na nossa casa, às vezes você sem querer, você pode falar algo para o teu filho, para a tua filha, para a tua esposa, algo que vai trazer um prejuízo para a sua família. Mas você falou sem maldade, sem pensar, mas já falou. A palavra tem poder. O que sai de nossa boca tem que ser palavra de bênção, palavra com autoridade de fé. Eu tenho certeza que se a gente pensar sempre nisso, eu tenho certeza que muitas coisas vão mudar. Mas amém. E Jesus no 23 agora, e tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia, e cuspiu-lhe nos olhos, e impondo-lhe as mãos, perguntou-lhe se via alguma coisa. Você via que Jesus estava num lugar onde tinha muitas pessoas. E Jesus, quando estava num lugar que tinha pessoa que não tinha fé, eu acho que isso incomodava ele. Portanto, que teve lugares que ele chamou Pedro, Tiago e João. Né, pastor? Pedro, Tiago e João. E vocês três só, o resto fica lá fora. Ou seja, você daí não tem fé não, deixa ele lá. E chamava os três. E ali operava o Senhor milagre para a glória de Deus. No Monte da Transfiguração chamou os três. E eles viveram a experiência. E foi maravilhoso, como a palavra está descrita. No lugar que Jesus nasceu, ali, no meio do povoado dele, diz que poucos milagres foram feitos naquele lugar, por causa da fé, da incredulidade. Então, sem fé, impossível agradar a Deus. Então, essa aldeia tinha muitas pessoas, onde esses cegos se encontravam e trouxeram ele até Jesus. Esse cego com certeza deve habitar naquele lugar ali, tinha amizades, tinha costumes naquele lugar. E por que Jesus trouxe ele para fora? Devia ter muitas pessoas incrédulas naquele lugar. Se você tem a tua casa, você, a sua família, se todo mundo não estiver numa só fé, todo mundo estiver num só propósito, num só pensamento, as coisas regridem, não progridem. Então, todos nós temos que andar em fé. Todos nós temos que ter fé em tudo aquilo que vamos fazer. E a palavra diz que se nós fizermos sem fé, cometemos pecado. Mas naquela aldeia, não era um lugar onde Jesus queria operar na vida daquele homem. Jesus trouxe ele para fora da aldeia, tirou ele do meio das pessoas, tirou ele do meio daquele monte de gente ali, trouxe ele para fora. E uma coisa que vai tocar em mim e em você, que talvez aos meus olhos, aos seus olhos vai ser meio estranho, é a parte que fala, e cuspiu-lhe nos olhos. Jesus cuspiu nos olhos daquele homem, está escrito aqui. Mas você vai falar assim, cuspiu? Como assim? Foi estranho. Eu não vou nem te explicar, eu também não vou saber explicar porque ele cuspiu. Eu só sei que curou.
A saliva que saiu da boca do Senhor é saliva santa, irmão. É saliva de Deus, não é saliva de homem. A saliva de homem pode até matar. Se o homem que bebe uma cana e cospe grosso, pode até matar. Mas a de Deus é limpa, é pura. E jogou a saliva no olho daquele homem, nos dois. Olha o processo de cura. E tomando o cego pela mão, levou para fora da aldeia e cuspiu-lhe nos olhos. Impondo-lhe as mãos, perguntou-lhe se via alguma coisa. E levantando ele os olhos, disse: vejo os homens, pois os vejo como árvore que anda. Agora vamos calcular aqui comigo. A palavra do Senhor mostra que Deus vê simbolicamente, ou os olhos de Deus vê eu e você como árvore. E naquele momento que aquele homem teve aquela visão daquela forma, Jesus perguntou para ele o que vê. Ele: eu vejo homens como árvores que andam. Ele não estava tendo uma alucinação. Ele não estava vendo coisas que não existem. Ele estava vendo coisas que existem, mas de forma espiritual. Quando ele olhou para aquele monte de árvore andando, Senhor, eu estou vendo um monte de árvore andando. Mas quando o Senhor olha para mim e para você com forma de árvore, Ele também fala na passagem que a árvore que não produzir bom fruto será cortada e lançada no fogo. Então, quando Deus olha para uma árvore que é você, Deus olha para uma casa que é você também, que a palavra simboliza eu e você como uma casa. Deus olha para mim e para você como uma árvore, e que frutos está dando em você e em mim como árvore. Aleluia. É por isso que algumas passagens vai mostrar. Em Salmo de número 1, que diz que será como árvore plantada junto ao ribeiro de água. Alguém lembra? Aquele que tem prazer na lei do Senhor. Diz: aquele que não se assenta à roda dos escarnecedores, não se detém no caminho dos pecadores, antes tem o seu prazer na lei, nela medita de dia e de noite, pois será como árvore plantada junto ao ribeiro de água, que dá o seu fruto na estação certa e as folhagens não caem. Não é assim que está escrito? As folhagens não caem e o seu fruto dá na estação certa. Então aqui mostra que o homem que tem prazer no Senhor é uma árvore dessa forma, que dá o seu fruto na estação certa e as suas folhas não caem. O homem que tem prazer nas coisas de Deus, ele é como uma árvore que dá bom fruto, porque antes tem o seu prazer na lei e medita nela de dia e de noite. Você vai ver quando fala para Nabucodonosor, quando o Senhor ele tem um sonho que mostra ele como uma árvore grandona, uma árvore muito bonita, mas porém foi cortada lá embaixo. Então Nabucodonosor, ali naquele sonho, estava como uma árvore grande. Eu e você somos uma árvore. E se o Senhor está olhando a mim e você hoje como uma árvore, se aquele cego tivesse o poder de olhar e ver os homens como árvore, o que ele falaria para cada um? Olha, você é uma árvore, você é uma goiabeira, mas as goiabas estão tudo podre. Ou, você é uma maçã, pé de maçã, mas a maçã está tudo madurinha, tudo bonita. Você é uma pé de uva, vamos botar assim, que é uma vinha, uma vide. As uvas estão tudo vermelhinha, tudo grandona, tudo bonito. Então, de que forma que ele vai olhar? Ou ele vai olhar assim: olha, você é uma mangueira, mas os frutos estão tudo dando bichinho. Então Deus olha para mim e para você como uma árvore. E toda árvore em mim que não produzir fruto será cortado e lançado no fogo. E quando a palavra diz que a árvore boa produz o fruto bom, nós temos que produzir o fruto bom. E esse cego olhou todos os homens. E será que depois ele examinou, pensou:
ouvi um monte de árvore, mas lá no fundo aquelas frutas não estavam bons. Amém. Glória a Deus. E no 25 diz assim: e depois tornou a pôr-lhe as mãos nos olhos, e ele, olhando firmemente, ficou restabelecido e já via ao longe, e distintamente a todos. E mandou para a sua casa, dizendo: não entre na aldeia. Estabeleceu a visão dele. Ele foi curado. E agora? Repara comigo que Jesus mandou ele para casa. Você está lembrado de um homem que foi liberto, que Jesus mandou ele para casa? O homem, o endemoniado de Gadara. Depois que ele libertou, ele falou: Senhor, eu quero te seguir. Ele falou: não, vai para a tua casa e conte a Deus conte a eles o que Deus fez na sua vida. Jesus queria que esse homem fosse para a casa dele, chegasse com toda alegria, falando com seus filhos, com a sua esposa, se tivesse: olha, eu voltei a ver, o Filho de Deus me curou. Eu voltei a enxergar, abraçando os filhos, abraçando a sua esposa. Eu voltei a enxergar, agora eu vou poder trabalhar para sustentar essa casa. Eu não vou precisar mais ficar mendigando na rua. Eu não vou precisar mais viver na miséria que a gente vive, porque agora eu vou poder trabalhar. Eu vou poder cuidar de vocês. Abraçando a mãe, o pai, todo mundo com aquela alegria, porque aquela visão que não existia passou a existir, porque Cristo trouxe alegria para aquela casa. E através da cura daquele homem, muitos olharam para Cristo. Através da sua cura, muitos olharão para Cristo. Através do seu testemunho, na sua família, muitos olharão para Cristo. Você vê como que é maravilhoso, você que passou por uma experiência, Deus operou na sua vida, você sentar numa mesa com seus parentes, glorificar o nome do Senhor, dizer: olha, hoje eu estou aqui, tenho a minha bênção, porque Deus é maravilhoso na minha vida, porque Ele operou na minha família, Deus operou na minha saúde, Deus operou em mim, Deus operou na minha vida. Meu irmão, a gente tem que voltar a fazer isso, glorificar o nome do Senhor em tudo. Mas hoje, a fé tem se esfriado. E o assunto não tem sido glorifica o nome do Senhor. A alegria não tem sido falar do Senhor. Você senta na família, na mesa com a tua família, o assunto é de Jesus, a conversa é para a glória de Deus, o operar do Senhor, enchendo-lhe de fé, falando das grandezas de Deus. A gente tem que avivar nossa fé em nós, para que as outras pessoas venham avivar a fé nelas também. A gente tem que encher a nós, para que as outras pessoas também venham se encher. E falar do operar do Senhor é maravilhoso. E aquele homem, Jesus disse para ele, ó, depois tornou e pôs-lhe as mãos nos olhos, e ele, olhando firmemente, ficou estabelecido e já via ao longe. E distintamente a todos. E outra coisa que eu estava lendo o texto, notei. Olha só, acho que é lá no 24. E levantando ele os olhos, disse: vejo os homens, pois o vejo como árvore que anda. Levantou ele os olhos. Agora eu vou falar contigo, a passagem aqui, olha só. Isaías 57:15. Porque assim diz o alto e sublime, que habita na eternidade, cujo nome é santo. Em um alto e santo lugar habito, e também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e para vivificar o coração dos contritos. Então aquele homem levantou os olhos para o alto, porque ele sabia de onde vinha o socorro dele. Ele sabia de onde vinha operar na vida dele. Quando você precisa da ação de Deus na sua vida, para onde você olha? Para onde você tem olhado? O Senhor mandou ele olhar para o alto. Olha para o alto. E ele olhou para o alto. E olhar para o alto é você querer contemplar a glória de Deus na sua vida. E olhar para o alto é você olhar para onde Deus vai
da onde vai vir o seu socorro, da onde vai vir a operação de Deus na sua vida. E ele olhou para o alto, porque olhando para o alto ele vai olhar em direção àquele que é todo poderoso, aquele que pode mover as mãos poderosamente a favor da vida dele. E em Tiago 1,17 diz assim: e toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança e nem sombra de variação. Então do alto veio o que ele esperava. O que ele esperava, ele tinha que olhar para onde iria vir. Ele não olhou de maneira nenhuma para outro lugar senão para o alto, no momento que Jesus estava operando na vida dele. E tem em muitas condições, as pessoas precisam olhar para o alto. Porque olhando para o alto, você está olhando para aquele que pode agir na tua vida. Ouvindo a voz daquele que pode fazer na tua vida, o operar daquele que pode agir vai acontecer na minha e na sua vida. Muitas das vezes não queremos ouvir e não queremos olhar. Aí a nossa fé esfria, o desânimo bate, muitos não conseguem mais caminhar, porque deixou de olhar para o autor e consumador da minha e da sua fé. E quando você permite que a sua fé venha diminuir, permite que a sua fé venha ser abafada por palavras negativas que chegam até você, por palavras de desânimo, por coisas que vai abafar o operar de Deus na sua vida, você pede a sua derrota nessa causa. E quando Jesus diz para ele: não entreis na aldeia. Jesus tirou ele da aldeia para curar. Tirou ele do meio. E depois que curou, falou para ele: não entreis na aldeia. Eu e você saímos do mundo. Saímos das coisas do mundo, da bagunça. E no mundo nós temos lembranças, querendo ou não, da onde o Senhor nos tirou. No mundo você não tinha visão. Na aldeia ele não tinha visão. Na aldeia ele não tinha noção do que estava ao redor dele. Na aldeia ele não tinha noção das pessoas que estavam ao redor dele, porque ele não tinha visão. Mas quando você foi tirado da aldeia, do mundo, e você foi curado, a tua visão foi estabelecida, você começou a enxergar aquilo que Deus tem na sua vida, o que o mundo oferece. Se você voltar para a aldeia, você vai poder cair na aldeia. Talvez na aldeia, o cego lá tinha cachaça. Na aldeia poderia ter droga, poderia ter prostituição, poderia ter várias coisas. Poderia ter incredulidade, como eu creio que tinha muito. Por isso ele foi tirado da aldeia. Por isso Jesus fez, operou e falou para ele: não entre na aldeia, vai para casa. Ou seja, comece uma nova trajetória na sua vida com a sua família. E quando eu e você estava no mundo, a nossa amizade tinha muito valor. A nossa amizade do mundo tinha muito valor. Mas quando eu e você restauramos a nossa visão pelo poder de Deus, quando eu falo restaurar a visão, é você enxergar a forma que você vivia, a forma que você procedia, a forma que você estava na lama, envolto na lama, enrolado no pecado. Você não quer mais voltar para trás. Você não quer mais voltar para aquela prática. Você não quer mais se envolver na lama, no pecado. Você não quer mais aquilo. Porque você enxergou o que Deus fez na sua vida. Você enxergou que a cura dos olhos foi maravilhosa, mas a retirada dele daquele mundo foi maior ainda. Porque sendo retirado do mundo, você está sendo cortado e separado. Você está sendo cortado e separado para o Senhor. E aquele homem foi cortado e separado para o Senhor. Aquele homem foi estabelecida a visão espiritual, a visão física, foi restabelecida a família dele, foi restabelecido a vida dele, porque Jesus chamou ele para sair do mundo, chamou ele para sair da aldeia,
chamou ele para sair das amizades. Impossível você se converter no meio das amizades. Assim que eu comecei a caminhar, uma das coisas que eu fui conseguindo me distanciar foi das amizades, que bebia constantemente comigo. Vivia na bagunça, bebendo, fazendo e acontecendo várias coisas. Foi fácil? Não foi. Mas o Espírito foi me dando condição para sair. O Espírito foi dando condição para mim entender que eu tinha que viver uma vida com Cristo. O Espírito foi me dando condição de enxergar que o pecado não poderia mais fazer parte da minha condição de vida. E assim, as amizades que eu tinha, eu comecei a enxergar que, na verdade, os meus irmãos são aqueles que praticam a palavra de Deus. Os meus amigos são aqueles que estão na casa de Deus ouvindo a palavra do Senhor e executando. Eu entendi que minha família é a família de Cristo. Eu entendi que o meu Salvador é minha alegria. E por isso eu comecei a olhar para o mundo, para as coisas, para o pecado, com desprezo. Eu creio que esse homem foi a mesma coisa. Aconteceu algo de maravilhoso na vida dele. Ele encontrou Jesus. Glória a Deus. Quando eu olho Juninho, aqui, o Jorge, meu cunhado, os que sempre mais próximo, eu vejo que hoje a gente vê que só o operar de Deus na nossa vida. Como dá uma tristeza na gente quando a gente olha para os amigos de infância, ainda presos nas mesmas coisas de toda a vida. A gente olha para pessoas até que a gente pode considerar gente boa, mas bom é só o Senhor, como a gente vê na palavra. A gente fala pessoa boa assim, que é modo de falar. Mas pessoas que a gente pensa se converter, isso vai ser uma pessoa maravilhosa na presença de Deus. Isso até nos entristece. Porque se a gente tivesse condição, poder para isso, a gente ia pegar todo mundo que a gente conhece, a gente ia, todo mundo jogando aqui para dentro da igreja. Pastor, não dá mais não, algum lugar maior. A gente ia trazer todo mundo, né? Pai, mãe, tio, sobrinho, todo mundo com um monte de gente nas costas, vamos levar todo mundo para a igreja. E a gente cheia a igreja de gente. Mas já que a gente não pode fazer isso, vamos pegar pelo braço. Vamos pegar pelo braço, vamos trazer. Vamos pedir Jesus para tocar nelas. Vamos pedir para Jesus estabelecer a visão delas. Vamos pedir que o Senhor opere na vida delas. E eu creio que o Senhor pode fazer isso, porque fez na minha vida. Quantas vezes eu pensei que eu só ia começar a ir para a igreja mais tarde. Não, agora está muito cedo, está mais velho, vou para a igreja. Mas quando eu falava assim, quando eu for, vou parar de beber. Mas toda semana eu estava bebendo. Mas o Senhor é poderoso para libertar. Glória a Deus. Porque eu vi o mover de Deus na minha vida. Eu me encantei pela palavra do Senhor, pela adoração a Deus. E quando eu tinha para a igreja, começava o louvor lá na Batista, o louvor, né? Eles têm um louvor de ponta lá, né? Tecnologia. Mas quem dera se a palavra também fosse. Começava a adorar, meu irmão. Eu começava a orar no meio da adoração. Quando eu vi, eu estava chorando, dá até vontade de deitar no chão. E a presença de Deus me tomava. Vamos voltar a ser dessa forma. Vamos louvar ao Senhor de todo o coração. Que Ele venha quebrantar o nosso coração na adoração. Que nós venhamos a mostrar o verdadeiro amor, a verdadeira devoção ao nosso Senhor. E voltar ao primeiro amor com toda a força. Que o momento agora é esse. Amém? Eu agradeço por essa oportunidade, em nome de Jesus. Amém.